Gashiakuta é o melhor anime da temporada e eu posso te provar. O anime fala de dualidade da sociedade, fala de autoconhecimento, fala de ricos e pobres, né? A gente tem isso muito presente no anime. Abandono, que é um tópico muito sensível, e ainda mais, e ainda tá no 13º episódio. O anime tá em lançamento na Crunchyroll, e sim, véi, é muito, muito, muito bacana. Juro pra vocês. Então bora lá, né? A gente começa no primeiro episódio com a dualidade. A gente vê uma sociedade perfeita, onde as ruas são limpas, as pessoas usam roupas brancas com dourado, e tudo aquilo que nos chama atenção. Uma menininha com seu coelhinho, e aquela felicidade, do nada o coelho se estraga e você pode costurar, né? A gente que é pobre sabe que tudo é reutilizável, tudo a gente vai costurando, vai levando até onde dá. Mas a mãe da menina vai e diz: não, você pode comprar um novo. E ela vai lá e joga fora o coelho. E aí a gente conhece o Rudo, onde ele vê o coelho sendo jogado fora, pega e conserta. Ele é o famoso ladrão do lixão. E lá ele fica pegando várias coisas que esses ricos descartam e consertando, né? E isso é proibido naquele local. É simplesmente proibido e ele pode sofrer uma pena muito grave, que sai algo mais pra frente que eu vou contar pra vocês. Mas o que a gente tem aí, Rudo, ele mora numa cidade ao lado ou abaixo, se vocês acharem melhor, dessa cidade perfeita. A gente pensa que todo mundo vive naquela perfeição, né? Ruas limpas, lixo sendo descartado corretamente, essas coisas. Quando na verdade a cidade que Rudo vive é um caos. E ela nem é a pior das cidades que existe nesse anime. Ele vive num local completamente abandonado, tal qual as favelinhas que a gente vê em qualquer lugar, sabe? Então, assim, são esquinas, são ruas escuras e as pessoas ainda se acham. Elas ainda acham que o Rudo é inferior a elas, mesmo elas vivendo no mesmo local deplorável que ele. Tudo isso porque ele pega lixo e conserta, porque ele vê valor nas coisas e sabe que as coisas não são descartáveis assim, né? Enfim, partindo para o foco, Gakiachuka é um anime muito massa. Eu me encantei e eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu queria assistir mais e fui consumindo. Enfim, o meu tempo foi se esvaindo só em assistir o anime e bora para outros pontos que eu achei super incrível. E agora a gente inicia num ponto onde a gente descobre a verdade um pouco sobre a vida do Rudo. A gente descobre que ele não tem os pais e que uma outra pessoa cuida dele. Tem muito carinho por essa pessoa, ele quer retribuir. Até que essa pessoa acaba saindo do anime. Eu não vou dar totalmente esse spoiler pra vocês, porque eu recomendo que vocês assistam pra ter cada detalhe desse anime. E aí o Rudo vai parar num local bem pior, que é o lixão dos lixões. Lá tem monstros de lixo. Sim, minha gente, pessoas abandonadas. E uma cidade perfeita que fica lá em cima, que talvez finge que esse local lá de baixo não existe, ou que sabe faz de propósito, que eu acho que é provável e que eu vou ler o mangá para descobrir. Mas a gente chega no episódio totalmente pesado, na minha visão, né? Pra quem tá nos episódios atuais, o 13º episódio que saiu no último domingo, a gente tá na sexta-feira 10, e domingo 12 sai mais um episódio. E aí, no último domingo saiu um episódio, o episódio 13, que é muito pesado, um dos mais pesados do anime até agora, na minha opinião. Porque fala sobre, sabe? A gente conhece a... Calma, que eu esqueci o nome dela. A Amo. A gente conhece a Amo e vê que ela é uma menina assim, né? Ela é uma mulher que parece um pouquinho mais calma, não sei o quê. Daqui a pouco ela taca o terror em todo mundo. Um monte de cara pô, contra ela e ela taca o terror em todo mundo, sabe? Só que ela começa a falar sobre amor. Tudo que ela queria era conversar sobre amor. Mas que amor é esse? O que é esse amor que a Amo acha que é? Sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô tentando passar pra vocês? Ela tem uma visão totalmente diferente do que é amor. E aí que tá o pulo do gato. A mãe dela vendeu pra um... Calma que eu tô esquecendo os nomes, mas eu anotei, eu fiz meu roteiro, viu? Traficante. A mãe dela vende ela pra um traficante, precisando de dinheiro, né? E ele leva ela pra essa cidade, lá embaixo, abandonada, no meio do lixão, onde você não pode nem ficar sem máscara, né? Se você respirar por mais de 15 minutos ali, você morre. E um castelo enorme.
E lá ele deixa ela. E ele acaba traficando, aí pega umas coisas, pega outra, enfim. Enche o castelo de coisas e ela pensa que tá num paraíso, onde tem livros, pelúcias, roupas. Até que chega na cena mais sensível, que é quando ela fala que sente sempre uma dor no peito. Quando ele faz algo com ela, que é o famoso ritual. E ela tá num tom e numa expressão de que não quer mais fazer isso. Mas aí ele vai e toca no tópico sensível, que ele diz o seguinte: amo. E se você tá sentindo no seu peito é amor. E ela permite que ele faça isso mais uma vez. E aí o anime, né, para não deixar a cena tão pesada, coloca isso em lápis de cera, sabe? Faz essa animação em lápis de cera, mas mostra ela peladinha, ele peladinho, se abraçando. Então a gente entende o que acontece ali. E eu achei isso super pesado, então por isso a classificação indicativa do anime é importante. Anime não é coisa de criança. A gente tem, claro, alguns que têm uma classificação mais livre, mas no geral temos cenas muito pesadas. E a gente tá no 13º episódio de um anime que provavelmente vai ter o 24º e, enfim, uma possível segunda temporada. Eu vou ler o mangá para saber se temos conteúdo para uma segunda temporada. Não vi as notícias sobre o anime, mas eu tô documentando aqui como uma fã, como uma pessoa que gostou muito e tá gostando do caminhar, de como ele tá pegando a história de cada um personagem, de como a gente tá conhecendo os poderes do Rudo e de todos os outros, né? E assim, muito apego. Muito apego. Sou péssima ainda para decorar nomes. Eu só decorei o do Rudo e do Gris. E a amo agora, né? Então eu tô ainda conhecendo, me adaptando aos personagens, mas eu super recomendo. Então, se você quer um anime dessa temporada que, pô, tem um traços legais, tem uma história legal, tem um protagonista muito interessante e com um tópico que a gente mal vê falar, né? Que é lixo. Então, esse é o anime perfeito pra você. Você vai se divertir, você vai querer comer, devorar o anime, tal qual eu. Então eu super recomendo. E se vocês querem que eu comente episódio a episódio, porque aqui foi algo mais geral, vocês comentem aqui, falem se vocês estão assistindo o anime, se estão gostando tanto quanto eu, que a gente pode fazer, né, uma live, quem sabe, assistindo o anime nesse próximo domingo, ou um próximo vídeo analisando o episódio completo. E é isso, se inscrevam, deixem o like, um cheiro e até a próxima!